Olá, pessoal. Mais um dia, mais um episódio do podcast Tomando Posse da Unção. Eu estou aqui muito feliz porque eu estou aqui com uma amiga de longas datas, onde nós compartilhamos muitos momentos juntas. E eu estou aqui com minha amiga, a presbítera Salete Pereira. Amém. Glória a Deus. Para mim é um privilégio estar aqui no podcast da Zezé, no Tomando Posse da Unção. É uma honra. Amém. A honra é toda minha. E é mais um episódio que vocês vão conhecer uma história, algo muito profundo, né? Que é a história da Salete. E a Salete é um milagre de Deus. E eu quero que você fale para as pessoas que estão nos assistindo quem é a Salete. Ah, Salete. Salete é uma mulher, mãe de 3 filhos, esposa de um marido digníssimo e uma mulher lutadora, guerreira, que aprendeu com a vida a como que é lutar e vencer. Eu conheço um pouquinho, né, da vida da Salete, posso falar um pouquinho, né? Você é cristã desde da infância? Desde a infância. Desde a infância, tive um momento que eu me desviei aqui em Portugal, né? Foi o único momento que eu me desviei. Eu tenho 24 anos que eu moro aqui em Portugal e eu me desviei quando eu cheguei aqui, porque quando eu cheguei aqui não era tão fácil aceder a uma igreja, aceder ao evangelho, era muito Era difícil. escondido, era Era. difícil, as igrejas eram em caves, então a gente nem tinha muito acesso aonde tinha igreja, por isso eu me desviei. É verdade. Não é fácil para quem vem do Brasil para Portugal e que congrega lá, chega aqui. Hoje é mais fácil, hoje nós temos mais igrejas, mas infelizmente muitas pessoas chegam, né, e acabam se afastando por causa das dificuldades do dia a dia, da vida. Mas quando nós temos uma promessa, nós procuramos, né, estar pertinho do Senhor. Hoje nós tivemos essa semana a Marcha para Jesus, que foi uma bênção, muitas pessoas nas ruas. E hoje o Evangelho a gente pode proclamar nas ruas de Portugal, que isso é muito importante. Era mais restrito quando nós chegamos. Salete tem esses anos que ela falou que tem de Portugal, eu tenho 25 anos, mas hoje nós temos assim uma liberdade maior para fazer a obra de Deus, no evangelismo na rua. Isso também é fundamental. Mas a Salete falando que veio desde criança, né, na presença do Senhor. E a Salete é uma cantora também da Hope Music, graças a Deus, né? Mas nós não nos Sim. conhecemos. A Salete é uma das pessoas que nós não nos conhecemos na Hope Music. É. Nós nos conhecemos fora da Fora. Hope Music. Congregamos juntas muitos anos na Missão Cristã Internacional. Hoje a Salete é presbítera na Fonte da Vida e tá uma bênção. E eu quero Amém. saber porque a Salete ela dá aula de canto também, mas eu quero saber de onde vem esse dom, porque ela tem algo aí muito especial para falar. Olha, meu dom não, é o dom que Deus me deu, vem do meu pai, vem da minha mãe, porque são pessoas que cantam também. Já cantavam Amém. quando eu era bem pequenininha e meu pai me sentava do lado dele e tocava violão para me cantar. Então eu com 5, 6 anos sentava do lado dele e ele cantava com violão. E aí assim foi toda a minha família é também de músicos. Então por isso eu herdei também esse dom de cantar. Aí o seu pai era maestro? Meu pai Era maestro. era maestro de 80 vozes. Meu Deus, olha. E ela tem um irmão também, que é o Tiago Guimarães, Uhum. que toca, já tocou muito para mim também. Isso, e Uma benção canta. e canta. Uhum. E Salete tem história, vai fazendo história. Uhum. A Salete serviu a Deus esse tempo todo, mas houve uma fase muito difícil da vida dela que ela vai contar para que as nossas vidas sejam edificadas e que a sua vida aí do outro lado também seja edificada.
que é um testemunho tremendo que ela tem, né? A Salete é um milagre, a vida dela é um milagre, e eu queria que você falasse um pouquinho desse milagre que Deus fez na sua vida, dessa grandeza. Bom, é assim, meu marido aqui em Portugal, ele trabalhou um tempo fora, na África, e por isso eu fiquei com os 3 filhos, trabalhando aqui, tomando conta dos 3 filhos, e trabalhava na igreja, trabalhava fora da igreja, então era uma rotina muito intensa na minha vida. Mas por isso eu deixei a minha saúde de lado, né? E fui olhando para os meninos, para os meus filhos, fui olhando para o trabalho e não cuidei de mim. E aconteceu que quando meu marido chegou, num sábado, ele chegou, eu estava já tomada por uma doença, mas eu não sabia que doença era. E ele notou que eu estava diferente, mas não sabia o que era. E no domingo fomos à igreja. Na hora do almoço, eu simplesmente apaguei. Meu Deus. Apaguei e aí em diante é ele quem conta o que aconteceu Meu comigo, Deus. porque eu não sei, porque eu fiquei absolutamente inerte, né? Sem movimentos, sem falar nada, sem nada, né? Então ele me levou para o hospital, não sabiam o que eu tinha, me levou para o hospital 4 vezes. E na 5ª vez, aí ele chegou lá e pediu, por favor, pelo amor de Deus, para alguém descobrir o que eu tinha. E aí fizeram muitos exames, eu passei por hospitais aqui em Portugal e descobriram que eu tive uma bactéria no meu cérebro e que essa bactéria, eles iam descobrir o que era. Aí, no decorrer disso tudo, até descobriram, aí foram ver se podia operar, não podia operar. Aí eu passei a tomar remédios injetáveis, né? Porque eu não podia comer. Aí depois de um bom tempo que eu comecei a ingerir o comprimido junto com a comida pastosa. Mas foi um tempo muito difícil para mim, diz meu marido, porque eu nem sabia de nada, nem sabia o que estava acontecendo comigo. E passando mais à frente, meu quadro piorou. Meu quadro piorou e eu fui a óbito. E foi quando o médico chegou para o meu esposo e falou com ele: olha, pode ir para casa e preparar o sepultamento da sua esposa, porque de hoje ela não passa. Porque eu estava pele e osso em cima da cama. Eu estava literalmente uma caveira em cima da minha cama. E aí, meu esposo saiu do hospital, assim, não sabia nem o que pensar, mas Deus faz as coisas certas. E tinha do lado dele o homem de Deus, que se chama Pastor Roberto. E esse Pastor Roberto, conheci, falou com ele assim: quem que deu o direito daquele homem falar desse jeito sobre aquela mulher que está lá? Aquela mulher é uma serva de Deus. Meu Deus. Eu estou arrepiada. É uma serva de Deus. E não é para a morte. Ela vai levantar daquela cama. Amém. E foi lá dentro do hospital e falou com o médico: o senhor não devia ter falado aquilo. E aí falou com o médico que eu ia levantar.
E o Leci tomou posse daquela Amém. unção, Amém. daquela unção. Foi liberado. Mas eu estava inerte, mas o Espírito que estava em mim não estava inerte. Eu creio. Não estava inerte, porque eu não estava consciente, eu não podia, não conseguir falar, mas eu sei e eu creio e eu sentia o Espírito Santo em mim. Amém. E dizendo, não é para a morte. Amém. Não é para a morte. Glória a Deus. Eu sei. O Espírito Santo falou. E quando foi no outro dia, eu estava me recuperando Amém. bem pouquinho, mas Glória a estava. Deus. Aí o médico chegou, ela tá aí ainda, mas daqui um pouquinho, não, daqui um pouquinho, não. Uhum. E aí eu fui melhorando. Amém. E para a glória de Deus, né, para resumir, Amém. porque é muito grande esse testemunho, para a glória de Deus. O que era para mim recuperar em 3 anos, que eles falavam, primeiro que eu não ia andar, segundo que eu não ia falar, e terceiro que eu não ia pensar por mim mesma. Então, Meu tudo Deus. isso caiu por terra. Amém. Porque Deus é maior. Amém. Porque o Deus que estava em mim, o Espírito Santo que habitava em mim, ele habita em mim todos os Amém. dias. E ele me levantou do leito de morte. Amém. Ele me levantou do Amém. leito de morte, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Como é que pode alguém falar que não crê em Deus, não crê em milagres? Deus, ele continua fazendo milagres. É mesmo. Ele continua fazendo milagres. E eu falo isso com o coração assim queimando de alegria. Por quê? Porque eu fui visitar a Salete. Eu dei iogurte para ela comer. Eu perguntei se ela queria e ela não falava. Eu só mostrei o iogurte para ela e eu perguntei se ela tinha fome. Mostrei o iogurte e ela só fez assim, que queria comer. E eu dei iogurte a ela na boca e depois ela não lembrava. Eu falei, olha, um dia conversando, ela falou, eu sei que alguém foi me visitar e me deu comida na boca, não lembro quem. Eu falei para ela, foi eu, que ela não lembrava. E o mais assim gratificante também é que ela ficou limitada até quando Deus quiser, mas ela conduz também. Agora ela está em off, né? Está descansando um pouquinho, descansando. Mas ela conduz, ela dirige, né? Então isso também é muito importante, né? Falar. E você continua, Salete, ativa na sua igreja? Eu continuo, sou ativa no Ministério de Louvor, também eu sou ativa, e só no Ministério de Louvor por enquanto, né? Mas eu dou aula de canto, né? Amém. Eu vou começar no mês que vem a dar aula de canto e também estou aberta a convites. Amém, né? Amém. Se alguém quiser me convidar para ir na igreja, eu estou aberta a convites. Amém, tá bem? Isso é muito importante. E você tem algum projeto para agora, fim de ano, alguma coisa? Ensaio de coral, que eu sei que você gosta. Me conta aí. Olha, eu tenho sim o Hope Music, que é o grupo, né, que nós participamos, que é a gravadora. Tem 3 canções que vai ser lançadas até o fim do ano. Amém. Eu não sabia, gente. Aguardem. Isso eu não sabia. É novidade. Tô sabendo agora, novidade. As canções são suas? 2 não são. Uma são. Porque ela não é só cantora, ela é compositora, né? E você também gravou uma música? Gravei. Um Lugar Íntimo. Faz parte do testemunho. Faz parte do testemunho dela. É importante frisar isso, gente. Faz parte do meu testemunho. Por quê? Porque essa música já é de muito longe, da minha trajetória cristã. Mas ela estava guardada no meu coração. E eu tentei cantar, divulgar, mas não foi o tempo.
E quando eu estava lá no hospital e estava me recuperando a minha memória, que eu tive um momento que eu falei, Senhor, eu não quero ficar assim. Ninguém quer ficar imóvel. Ninguém quer ficar sem falar. Difícil. Porque eu acordada e eu não podia fazer nada, não podia nem me mexer. E aí eu falei, não, Senhor, alguma coisa tem que acontecer. E eu comecei a cantar essa canção ali no hospital. Meu Deus. Foi assim que você voltou a falar? Foi assim que eu comecei a voltar a falar. Porque eu tinha sessões com a terapia da fala. Sim. E quando ela começou a fazer terapia comigo, ela colocava as outras músicas que eu não gostava. E quando ela começou a botar, colocou uma música que eu gostasse, que eu gostava. Uhum. E foi Aleluia, 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 Aleluia. E foi aí que eu comecei, eu me levantei quase da cadeira de roda. Meu Deus. E comecei a querer falar, uia, uia. E toda vez que Meu eu ia Deus. ter essa terapia da fala, é hoje, uia, Meu Deus, uia. glória a Deus, viu? Que E aí tremendo. ela botava toda vez essa música para mim. E eu comecei a cantar a minha música. Meu Deus, gente, que Graças a testemunho, Deus. que testemunho tremendo, gente. E nós vamos finalizar o nosso podcast. Eu tô aqui me segurando, né, para não chorar, porque é muito profundo. Eu não conhecia essa história, esse processo que a Salete passou tão a fundo. Mas nós, lá atrás, há anos atrás, nós cantávamos um louvor que eu amava. E toda vez que eu ouço esse louvor, não vou chorar, gente, eu lembro da Salete, porque nós louvávamos juntas, né? E era muito bom ter esse tempo, né? Eu sei que a Salete também ama esse tempo que nós passávamos juntos lá. Nós temos muitas lembranças boas, né? E nós vamos fechar esse podcast hoje, né? Não estava previsto a gente cantar o Aleluia aqui, né? Nem de eu abrir voz para ela, né? Mas já que eu amo fazer back vocal, apesar de cantar também, né? De cantar solo, eu amo fazer o back. E nós vamos cantar só o refrão de uma música, porque só consegue passar por tudo isso que a Salete passou, por tudo isso que nós passamos, se nós estivermos junto ao Senhor. Então nós queremos dizer nessa tarde, junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, Senhor. Não é mesmo? Vou fazer que nem o Ria, vou beber um pouquinho d'água. Vamos lá para fechar, amém? Vamos lá? Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. É isso aí.
Deus pela vida da demais. Salete. Foi uma honra ter você aqui. Ah, o Que, privilégio foi que meu. venham mais momentos como esse, que não fique só aqui. Quem sabe a gente lá na frente nós possamos Ó, gravar qualquer coisa juntos, né? Quem sabe claro, Deus proverá, né? claro, claro. Gente, muito obrigado por assistirem, nos assistirem, né? Esse testemunho tremendo. Deus abençoe a todos, né? E que aguardem o próximo episódio do Tomando Posse da Unção.